E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora você vai ouvir um testemunho verídico da bruxaria para uma vida transformada em Cristo. Testemunho ministrado pela missionária Simone Costa, gravado no Estúdio Gênesis, no Rio de Janeiro. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Primeiramente eu gostaria de saudar todos os ouvintes desse testemunho com a santa e a gloriosa paz do Senhor. Bem, meus queridos e amados ouvintes, já gostaria desde então me apresentar a você que está na escuta. Meu nome é Simone, outrora uma feiticeira de Satanás, e hoje um grande instrumento nas mãos do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Outrora, um instrumento nas mãos do diabo, e hoje levantada por Deus, para dizer que Jesus cura, batiza, liberta, e que a palavra dele é real. Este testemunho está baseado no livro de Naum 2:1. O destruidor está diante de ti, guarda tu a fortaleza. Querido e minha querida, você que está aí, espírita, crente, não crente, o Senhor te convida para guardar a fortaleza, porque o destruidor da tua alma não brinca de ser diabo, e você não pode brincar de ser cristão, porque crente até o diabo é. Tudo começou quando eu tinha 12 anos de idade apenas. Eu era apenas uma criança, e Satanás já tinha me escolhido para ser a tua escrava, sua feiticeira, a sua ferramenta do mal. Mas eu não sabia que no livro de Isaías 43:10 está escrito: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Não há outro Deus, só Jesus cura, salva, liberta e transforma. Ouve aí o que Deus vai falar contigo através desse testemunho. Eu era apenas uma criança macabra, uma criança mau, tinha ódio dentro do meu coração. Satanás já estava desenvolvendo em mim um sentimento diabólico no coração, pois eu era uma criança que tinha o prazer com a tristeza, com a discórdia, com a destruição do meu próximo. Pois não tive infância como uma criança normal tem. E se você aí, criança, jovem, adolescente, que está saindo aí e já está entrando na adolescência, dê valor para a infância, dê valor aí para o que você está tendo, porque muitos como eu não tive infância, e você está tendo e não está tendo valor. Aleluia! Presenciei na idade de 6, 7, 8 anos diversas vezes no meu lar meu pai chegando drogado e espancava minha mãe. Por consequência dessa situação, minha mãe, cansando de apanhar, de ser espancada, se tornou uma alcoólatra. E eu não entendi aquela situação, pois eu era muito pequeno. E eu, no dia que acontecia, nos dias dessa discórdia, eu me escondia debaixo de uma mesa que estava dentro do meu lar e assistia aquelas cenas horríveis na minha casa. Tudo era destruído, porque uma legião de demônios tomava o corpo da minha mãe e ela rolava no chão com uma faca no punho para matar meu pai. E o meu pai espancava minha mãe e ela conseguia destruir todos os móveis da casa. Ela punha a casa no chão, porque uma legião, uma pessoa quando está com uma legião de demônios, não só com um, mas com uma legião, ela consegue destruir tudo em 5 minutos. Minha mãe arrascava a porta da geladeira com as mãos, destruía, arrancava a porta de armário, destruía, jogava tudo no chão. Era uma destruição. Aquilo, sabe, ouvinte, foi me revoltando
revoltando, me revoltando. Olha aí, pais, mães que estão no lar, cuidado, cuide dos teus filhos, não deixe teus filhos presenciar briga dentro do lar. Olha a consequência de uma destruição no lar, o que trouxe para minha vida. E através dessa revolta eu prometi para mim mesma que quando eu estivesse numa idade maior, tudo isso iria mudar. Eu era a única filha, olha só a situação, olha como que é estreito, filha única. E tinha só um irmão, e esse irmão estava dentro do ventre da minha mãe, que estava para chegar. E eu muitas das vezes presenciava, sabe o que? O meu pai chutando a barriga da minha mãe, grávida, estreito. E com os meus 12 para 13 anos de idade, comecei a ir para barzinhos, comecei a ir para escolas de samba no estado de São Paulo, para a bandurivácia, para os bailes, para as noitadas, para as baladas, como diz o povo do mundo lá de São Paulo. Conheci companhias má, perigosas, amigos que eu pensava que iam ser meus amigos, e eles ali, muitas das vezes me via chorar porque eu fugia daquela situação, e eles ali me ofereceram cigarro no baile. Aprendi a fumar com 12 anos. Depois, sabe o que eu comecei a fumar? Eu comecei a fumar maconha porque eles me ofereceram e eu achei gostoso. Eu fui para as nuvens, esquecia dos problemas. Aí eu queria algo mais forte. Ali eles me apresentaram, parti pro crack. Do crack fui pra cocaína. Da cocaína comecei e me tornei uma drogada. Me tornei uma viciada nas drogas. A ponto das drogas não ter mais efeito no meu corpo. Comecei a pegar tudo que tinha a vender para sustentar o meu vício, porque ele só presta o diabo para te viciar. Depois que ele vicia, ele joga e agora se vira. E ali eu não tinha dinheiro, rabaju brevaço como na bevaço. E parti para dosagem no baque na veia e comecei a tomar baque na veia para o negócio ficar mais forte. Rebecando o que vassura, rebecando a lamanjobe. Com 12 anos de idade, fui consagrada num terreiro de Umbanda. De Quimbanda, ele foi para Angola. De Angola, depois, ele foi para o Candomblé, alaqueto, chamado africano. Nos dias de hoje, você que está ouvindo esse testemunho sabe o que eu estou falando. Pois no mundo da bruxaria, ainda uma criança, 12 para 13 anos, aprendi muitas coisas e já estava desenvolvendo um alto grau de magia, bruxaria, voodoo na minha vida. O próprio Satanás me ensinava a fazer diversas bonecas negras, brancas, vermelhas, com o nome de pessoas dentro delas, e eu brincava com elas, com todas elas eu brincava. Sabe como é que eu brincava com todas elas? Brincava, jogava de um lado para o outro, enterrava, desenterrava. Sabe o que eu estava brincando? Eu já estava destruindo a vida de pessoas com 12 para 13 anos e nem estava percebendo. Olha como que o diabo usa. Mas eu quero te dizer que Deus hoje, Ele está dando libertação para a tua família, para a tua vida, para o teu lar, que está ouvindo esse testemunho. E quando eu me cansava de brincar com aquelas bonecas, olha só o que o diabo faz. Quando me cansava, eu começava a espetar elas. Espetava todas elas com agulhas e alfinetes. Me lembro que algumas eram de gesso, de massa de inhame que é feita. Esta era para congelar na geladeira. Quer dizer o quê? As espetadas eram para a pessoa ficar enferma e chegar até a morte. E as congeladas eram para quê? Era para alejar, paralisar a parte física, financeira, alejar, paralisar a vida conjugal, etc. Se eu for falar aqui, vai longe. E aí foram se passando os anos. Os anos foram se passando. O meu lar era uma verdadeira destruição, um verdadeiro inferno. Não conheço, não tenho a chave dele, mas é isso que dizem aqui fora. A minha mãe continuava alcoólatra, meu pai nas drogas. E como eu já tinha relatado que quando eu tivesse uma certa idade tudo mudaria, realmente mudou. Aquela revolta se tornou, e contra o meu pai eu me levantei. Eu cresci, fiquei maior, e contra minha mãe eu me revoltei. Aquela revolta se tornou ira. A minha mãe queria partir para cima de mim, alcoólatra, e eu, para me defender, sabe o que eu fazia? Eu partia para cima dela. Olha aí o que o diabo veio fazer. Olha, ele veio somente roubar, matar e destruir. Ele só veio para destruição, mas hoje ele está dando a libertação, edificando o teu lar, a tua vida que está na escuta deste testemunho. Presta bem atenção, porque Deus hoje
telhado. A agressão era total. Palavrões, agressões dentro do meu lar. Era o que mais se ouvia. Por toda a vizinhança. Polícia todo dia na porta era de costume. Os ímpios e os crentes já sabiam que quem regia a minha família era Satanás. Pois no livro de João está escrito o quê? No capítulo 10, versículo 10. Que o ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir. O ladrão não veio senão para matar, destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Ele pode ter vindo para matar, destruir, para roubar, para destruir, mas Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância. Na idade de 15 anos para 16 anos, Lúcifer, o diabo colocou o vírus do HIV em mim. Pois nas minhas horas, quando eu vagueava pelas ruas procurando refúgio dos problemas, eu frequentava as piores bocas de droga do estado de São Paulo e tinha contato com um dos maiores gerentes de tráfico. E o perigo me fascinava. O diabo gostava, fazia com que eu sentisse fascinação pelo perigo. Acabei mantendo um relacionamento com um deles, a Rebeca Lamandiou, e acabei virando mulher de traficante. Não podia sair mais de lá de dentro das bocas da favela, ninguém podia me tirar. Está escrito que o salário do pecado é a morte, e o autor do pecado me fez ficar aidética. Adquiri o vírus da AIDS, porque quando eu comecei a tomar baque, as agulhas não eram descartável. Rodava-se ali e todo mundo tomava da mesma coisa. E eu fazia tudo o que o diabo queria, fazia tudo o que ele mandava. Destruía matrimônios, violava caixões no cemitério, pegava vísceras para ele comer, fazia uso de crânios para levar pessoas à loucura, fazia tudo. E ele não me livrou quando eu mais precisei dele. Disse para mim, sabe o que ele disse? Para tudo tem um preço. Quero um pacto mais profundo com você, e assim te curarei. O preço Jesus já pagou na cruz do Calvário, com o sangue dele derramado ali pela minha e pela tua vida. Você não precisa pagar preço nenhum. O diabo quer que você pague preço, mas Deus já pagou este preço. Elemento que vida como onde obrevase a sebe. No Salmo 125:1 está escrito: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que sobrevivaço como nábrea faz, que não se abala, mas permanece para sempre. E eu não queria morrer, mas eu estava abalada. Eu não queria permanecer, rebadubivasse, eu queria permanecer com vida, eu não queria morrer. Mas confiei num Deus mentiroso, pois estava secando. O meu cabelo começou a cair, colocando sangue por diversas partes do corpo, porque é aidético. Quando está aí, na fase aí já terminal, eu comecei a colocar sangue por diversas partes do corpo, e cheguei a pesar 30 quilos. Foram-se jogados bus, corri pro candomblé, Rebevasse com 15 para 16 anos, e disse: agora o que vai acontecer comigo? Para saber o que poderia ser feito pela minha vida. E os búzios revelaram que se eu não raspasse e entrasse para dentro do roncó para recolher, eu morreria dentro de 15 dias. Fui recolhida para o roncó, só que não tive condições financeiras para pagar a minha recolhida naquele rancor, mas aceitei em troca ser serva da casa, que quer dizer escrava da casa. Muitos pais de santos foram convocados para esta reunião, que revelaria o meu caso, o meu problema e o valor da minha saída. Arabecana Jubevas. O valor da minha saída foi designado a R$6.000. E os pais de santos foram convocados para pôr esse dinheiro e me recolher para dentro, e eu seria escrava da casa. Se eu fosse morrer daqui 15 dias, como que eu ia arrumar R$6.000, sendo que eu não tinha nem para comprar o meu próprio caixão? Dentro de 15 dias fui recolhida para dentro do roncó, que quer dizer quarto de santo. Fiquei virada no espírito chamado espírito de criança. Rancor
significa quarto de santo. Olha aí, escuta bem, porque Deus ele vai começar a falar no teu profundo e te mostrar que o único Deus que salva e liberta é Jesus Cristo. Uma Iked ficou me acompanhando lá dentro. Ela tinha que me ensinar as rezas, todos os fundamentos que era feito ali dentro. Fiquei deitada numa esteira, lá bacana durante 1 mês e 15 dias, porque haveria de ser levantada uma quantia, e não era todo esse tempo que eu tinha que ficar, mas tive que ficar ali para tudo ser resolvido. E ali eu fiquei. Só que eu comecei a ter vômitos consequentes, e comecei a vomitar sangue lá dentro. A Iked ficou desesperada, chamou o Pai Santo e disse assim: ela está, olha assim, vomitando com muita consequência, o que está acontecendo? E aí ele chegou e perguntou para mim o que estava acontecendo. Eu disse: isso é sintoma do vírus do HIV, mas eu estou aqui dentro, tu disse que se eu raspasse eu ia ser curada, e eu estou aqui, estou acreditando. Só que o problema não era só esse não. O vírus do HIV e os vômitos se manifestou junto com uma gravidez. Descobri que estava grávida de 2 para 3 meses. Pensei, o que será de mim agora? Tô pra morrer dentro de 15 dias ainda, uma criança dentro do meu ventre. Falei, acho melhor eu tirar minha vida aqui dentro mesmo, e que tirar a vida dessa criança dentro do meu ventre. Olha aqui que o diabo falou: você vai ser curada, e tira isso aí que está dentro de você. O Pai de Santo não é que fez um monte de trabalho, um monte de remédio para mim botar essa criança para fora, e eu não consegui. Arrebevaço como na mandiobre,vaço como na brevasse. A criança ficou lá. O meu filho Renan, que tinha 2 para 3 anos, ficou dentro comigo no rancor, porque não tinha ninguém para tomar conta dele, porque a minha mãe era alcoólatra. E alcoólatra não toma conta nem de si próprio. O meu lar era um inferno. As crianças também já estavam prometidas a Satanás, porque criança não fica recolhido com Yahó dentro de rancor. Eu não tinha escolha. Ou eu aceitava, vivia para criar aquele filho que já tinha nascido, talvez aquele também que viria ao mundo. E eu disse: como que vai vir se eu estou com AIDS? Vai vir com morte, com AIDS, eu não quero. Apenas eu estava ali 1 mês e 15 dias. Tomei sangue de vários animais, comendo carnes em decomposição. Os vermes se rastejavam no meio daquela refeição preparada para um Deus que eu tinha escolhido, e eu tinha que comer aquilo. Eu já estava acostumada com aquela situação, mas não era eu assim, os demônios que atuavam em mim. No Salmo 23, capítulo 5, está escrito: prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Satanás não tem mesa nem para ele, ainda mais para alguém comer. Ele é imundo, ele come no chão, e todos aqueles que o servem pensam que estão participando de algum banquete e comendo na mesa, como eu pensei. Eu dormia no chão, comia no chão, se rastejava no chão como uma serpente. Sempre era assim que eu vivia. O Espírito me tomava e fazia com que eu vivia esta vida de escravidão. Minha cabeça não foi ungida com óleo que desceu da barba de Arão, mas com o sangue que desceu da cabeça de um bode, sangue de aves. É isso que o diabo quer fazer: confundir as coisas de Deus. Ele não fez o meu cálice transbordar, e eu continuei na mesma situação. Nada mudou. Foram cumpridos os dias, houve a minha saída, tudo foi preparado. Muitos empresários, muitos homens de dinheiro, juízes, advogados frequentavam aquele lugar. Pai de santos de vários estados, muitos adeptos foram e fizeram parte desta grande festa. Tinha homens afeminados, homossexuais, e também muitas mulheres, com um jeito de homem, lésbicas. Sabe por quê? Porque o diabo quer mudar aquilo que Deus fez perfeito, faz e continuará fazendo, porque aquilo que Deus fez perfeito, o diabo não tem poder para mudar. E Deus restaura e restitui todas as nossas vidas. Racamandóbia restaurou a mim e está restituindo a tua aí. Começa a receber através desse testemunho restituição, restituição,
livro de 1 Coríntios 10, capítulo 20, diz que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejam participantes com os demônios. Então eu perguntei e disse: pronto, estou livre, vou ficar curada. Já cumpri o mês de 15 dias, foi feita a raspagem. Estou livre. Lá mandou Gebatsu que nasce. Aí o diabo disse assim para mim: não, você ainda não está livre não. Você precisa cumprir 3 meses de resguardo, 3 meses de quelé. Então disse, pensei que já estava livre e que tudo seria resolvido. Eu pensei que tudo já estava pronto, ainda tinha um jugo de 3 meses. No livro Labadiobrevassi Kamanambeavassia de Isaías 10:27 diz que todo jugo será despedaçado por causa da unção. E este jugo que está na tua vida, que foi despedaçado na minha vida, está sendo despedaçado na tua vida. Presta atenção, porque Deus está começando a fazer um milagre aí dentro do teu lar. Você ouvinte espírita, você ímpio católico que está ouvindo este testemunho, Deus está operando um milagre na tua vida e agora. E comece a receber. Como escrava da casa, eu quis ficar pronta para servir a hora que o diabo queria. Nos 3 meses que estive presa na roça, recebi algumas mulheres que viam de longe vender feto, crianças, crianças abortadas para fazer ritual de magia negra. E eu tive escolha. Eu tinha que fazer. Ou eu fazia ou não fazia. Ou eu fazia ou eu morria. Tudo que eu conhecia nascia da fonte das trevas. Ninguém falava de Jesus para mim. E nem tinha coragem. Sabe por quê? Eu tinha uma ira demoníaca de cristão e queria matá-los e beber o sangue deles. Com o meu olhar de mal, assustei muitos crentes. Botei muitos crentes para correr, pois os demônios sabiam o tamanho do poder que eles tinham em suas mãos. Mas só que esses crentes, covardes, não exercendo a autoridade que eles tinham e têm até hoje, eles fugiam de mim. E ao invés de eu botar deles botar os demônios que estavam na minha vida para correr, era o diabo que estava comigo, que puseram muitos crentes para correr. Em Lucas 10:19 está escrito: eis que te dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões. A serpente é Satanás e os escorpiões são os demônios. Tenho vivido e testemunhado muitas coisas no mundo da bruxaria e feitiçaria, que se fôssemos para contar esse testemunho completo, 3 CDs seria só apenas para introdução. Tivemos a gravação de um CD, mas nesse CD está sendo revelado e ampliado com muitas coisas que eu não pude dizer no primeiro, que tinham ficado em oculto e sem esclarecimento. Mas tive uma experiência que obtive neste caminho de engano. Uma experiência. Um certo dia, querido, amado ouvinte da palavra de Deus, crente, presbítero, pastores, olha, obreiros que estão na escuta deste testemunho, para fazermos uma magia negra para uma cliente. Essa cliente disse ao nosso superior, que era o pai de santo, que ela precisava fazer um trabalho muito forte, um trabalho de magia negra. Então o que o pai de santo fez? Convocou uma reunião somente com aqueles que tinham um grau de magia negra, um grau superior, e disse: este trabalho tem que ser feito, e é um trabalho muito especial. Somente vocês que têm o trabalho, são escolhidos por grau de magia negra, vão participar dele. Estávamos todos aguardando a chegada desta cliente. Presta bem atenção. Era uma cliente misteriosa, não foi revelada quem era essa cliente. Estávamos ansiosos para saber que tipo de bruxaria era essa, pois sabíamos que a pessoa era riquíssima, de um nível social muito alto, tinha uma empresa, era dona de empresa e já tinha prometido um emprego para mim dentro da empresa dela. Pois ali frequentava pessoas de alto nível, advogados, juízes, deputados. A campainha tocou.
a campainha tocou. E eu tive que ir de encontro a essa cliente especial. Corri para ver quem era. E me deparei com um carro importado muito bonito. E ele estacionou na frente daquela roça de candomblé. Saí correndo e fui avisar meu superior que a tão esperada cliente estava às portas. Volto novamente lá em Naum, no tema deste testemunho. Naum capítulo 2, versículo 1. O destruidor está às portas, guarda a tua fortaleza. Neste caso, era uma destruidora, porque todos que iam até ali, até aquele lugar, era para destruir alguma coisa. Era a especialidade da casa, destruir vidas. Voltei, fui recebê-la, arraba como um jubre fácil. E quando a porta do carro se abriu para essa mulher descer do carro, eu gostava de querer andar de cabeça baixa. Não pode andar de cabeça erguida, é assim que o diabo quer te ver, viu? Mas tu pode levantar tua cabeça hoje, porque hoje Deus, Ele faz a tua cabeça levantar, rebevar-se o teu cálice transbordar. E quando ela abriu a porta do carro, ela colocou seu pé para fora. Pude contemplar um sapato muito bonito importado. Fui subindo meu olho um pouquinho mais para cima, e com plombaço contemplei uma saia comprida até o pé. Essa cliente é especial mesmo. Subi os meus olhos um pouquinho mais para cima, e então pude contemplar que ela tinha os cabelos muito longos abaixo da cintura. E a presença dessa mulher espantou a mim, como a todos que estavam presentes naquele lugar. Um dos nossos, que estava lá no fundo da roça, gritou. Quando ele olhou e disse assim: venham, 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 venham. Tem uma crente no terreiro. Eita, Camandubrevasse. Tem uma crente na roça. Muitos que estavam presentes estavam gargalhadas, dizendo: a coisa está difícil até para os crentes. Não vai não, hein? Toma cuidado, não vai não. Não vem da tua primogenitura por um prato de lentilha, não. Ela entrou, se sentou e começou a relatar o seu problema, o qual era o motivo da presença dela naquele lugar. Amandesse, Camandiobe, e um do que estava em nosso meio zombou e disse para ela: olha, queridinha, se você veio aqui pregar para nós, vai buscar o livro de capa preta que você esqueceu lá dentro do carro. E soltou aquela gargalhada. Eu estava perturbada porque eu gostava de beber, matar crente, estava de querer, não podia quebrar. Fiquei até distanciado porque o diabo que estava em mim queria voar no pescoço daquela crente, na mão de Obrevas. E ela disse: eu não vim aqui pregar para ninguém. Estou aqui porque cansei de clamar o meu Deus, e ele não me ouviu. Então perguntaram para ela: o que você pediu para o seu Deus e ele não te fez? Agora eu te pergunto, ouvinte da palavra de Deus, você que está aí do outro lado, você que está aí do outro lado do mundo, que eu tenho certeza que este testemunho vai atravessar fronteiras. Aí eu te pergunto, pastores, pastoras, missionários, membros, novos convertidos. Agora eu te pergunto, o que aquela mulher pediu a Deus e Deus não fez, a ponto dela ter ido pedir para o diabo? Jeremias 33:6 diz o que está escrito: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. A Rebeca Mandiobreva se diz ainda mais a palavra do Senhor: pedi e não recebeste, pois pediste mal. Disse ela: eu sou casada, mas não quero aquela porcaria que está lá na minha casa não, aquele lixo, aquele homem que nem crente é, eu não quero mais ele. Na mandarebevaço como na bevácia. Ficou estreito agora, ela não quer o marido. Aí então nós perguntamos para ela: dá o nome dele agora. Você não quer mais ele? Ele morre hoje mesmo. E ela disse não. Ela gritou e exclamou: não, eu não terminei. Eu não quero que matem meu marido. A Nara Chobe, Camandou Brevácia.
eu estou amando outra pessoa e descobri que ele é o homem da minha vida, o dono do meu coração. Ele seria o homem que poderia me fazer feliz. Perguntamos então para ela, Anai, Kelmond e Vasso, ele te traiu? E ela disse, não, ele não me traiu. Na verdade, não estou sendo correspondida por esse homem. Já fiz de tudo, mandei cartas de amor, me declarei a ele, mandei telefone, já dei vários presentes e ele não quis nem receber os meus presentes. Já segui Rabaju Bevassi até a sua empresa, aonde ele trabalha, mas ele não me deu a chance sequer de falar uma palavra. Não tem problema não, nós dissemos para ela, uma obra para Pombogira, ele vai cair nos seus braços e você vai ficar feliz com isso. É muito fácil. E ela então gritou, não, eu não quero mais este homem. Pois a rejeição me fez sentir humilhada. A rejeição de não ser correspondida e de não ser amada por esse homem me fez irada. E esse amor se tornou em ódio e ira. E já que ele não me quis, e já que ele não quis ser meu, não será da mulher, porque este homem era casado, não será de ninguém. Eu quero que vocês acabem com a vida dele, façam descê-lo a campa fria. Puxa, eu disse para ela. E ainda exclamei, você tem o fruto do nosso espírito. Você tem o fruto do nosso espírito, que é a ira. Considere-se isso já feito, o pai de santo disse e exclamou, disse a ela. E o que você está fazendo na igreja ainda? O pai de santo perguntou para ela. Venha para cá, minha filha, você precisa pôr para fora esse espírito que está em ti, e não há outro lugar senão aqui. Vem para cá. E ela se levantou e disse, rapidamente mudou de conversa e disse, vamos parar de conversa fiada. Você vai fazer ou não o serviço? Nós dissemos, claro que sim. Tudo bem, nós vamos fazer o serviço sim. E ela disse, quanto é? Então todos perguntaram e ficaram curiosos ali. E perguntamos, quem é a pessoa? É um empresário, é um playboy? E ela disse, não, não é empresário, não é playboy. Simplesmente ele é um pastor, o pastor da igreja que eu congrego. Este homem é o homem ao qual estou apaixonada. E ainda falamos, você tem certeza do que você está pedindo? E ela disse, sim, tenho a plena certeza. Você quer matar um sacerdote de Deus? Disse ele zombando, com várias gargalhadas. E ela disse, porque aqui também não tem sacerdote do diabo? Qual é a diferença? Não vai dar para fazer? Vocês não são de nada mesmo, hein? Lucas 16:13 está escrito, nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou há de se achegar a um e desprezar o outro. O valor vai ser muito alto, disse o pai de santo. Ninguém pode servir a dois senhores. Essa mulher foi lá querendo, clamou e não adiantou. E eu quero dizer para você que o pai de santo cobrou um preço muito alto. Um preço muito alto, 20 mil reais na época, em dinheiro, nos dinheiros de hoje. E ela disse, eu quero os dias. E o pai de santo disse, você me dá 10 dias e ele estará na sepultura. Tudo bem, depois de 10 dias eu retorno aqui para estar dando ainda um boi de brinde aí pro teu Deus. Assinou o cheque na hora para a destruição da vida deste pastor, deste homem de Deus. E ela se levantou e foi embora. E quando ela se levantou e foi embora e disse assim, olha, espera só um pouquinho, falta mais ainda alguma coisa. E ela disse o quê? Para este tipo de ritual, preciso de peças de roupas íntimas, meia, calça, camisa e, se possível, um par de sapatos. Aí ela disse, mas eu não tenho como conseguir isso. Se vira, minha filha. Se não, toma o seu cheque e volte aqui quando você conseguir. Ela começou a pensar, andando de um lado para o outro, e disse, espera aí, já sei, tem uma irmã lá da igreja, ela é minha amiga, ela é minha amiga, ela gosta muito de mim,
ninguém. Sabe por que ela gosta de mim? Porque eu tenho muito dinheiro. Quando eu não vou para a igreja, ela fica até doente. E ela sabe enganar como ninguém. Ela sabe enganar que é uma beleza. Provérbio 12:19 diz: o lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. No versículo 20, engano há no coração do que maquina o mal. E no versículo 21 ainda diz: mas nenhum agrado sobrevirá ao justo. Como aquela mulher teve falado, assim ela foi. Ela foi até a mulher e falou com a sua irmã, amiga da igreja. E a sua amiga conseguiu uma estratégia para entrar e ir até a casa do pastor, pois ela já tinha sido diarista há algum tempo atrás daquela casa. E ela chegou até a casa do pastor e disse assim: vim fazer uma oração para você, minha querida irmã, porque Deus me enviou à sua casa. E ela disse: pode entrar. Há quanto tempo? Olha, fique aí na sala que eu vou fazer um cafezinho daqueles para nós. E ela perguntou: o pastor está? Ele se encontra? Amiga da enviada de Satanás. E a esposa disse: não, ele está na obra. Enquanto a mulher do pastor estava preparando o café na cozinha, ela correu para o quarto e pegou tudo o que precisava. Ela foi de sacola, ela foi preparada. E foi necessário para o ritual de magia negra. Ela pegou tudo e voltou para o seu lugar. E ela alugou, sentou ali no sofá da sala, esperando a mulher do pastor com o café, como se nada tivesse acontecendo. Foi servido o café e ela então tinha um compromisso, deu uma desculpa: olha, eu tenho um compromisso, tenho que ir embora e já estou atrasada. Já estava com tudo dentro da sacola. E nem orou coisa nenhuma, e foi até a amiga e entregou tudo nas mãos dela. E disse para a amiga que foi mais fácil do que ela pensava. A crente, antes de nos entregar as roupas, contou todos os detalhes, e por isso estou aqui lhe detalhando todos esses detalhes para a edificação da tua vida. Por isso hoje estou aqui, Rabajobe, testemunhando todos os detalhes que para você saber que o diabo trabalha nos pequenos detalhes que você pode achar que ele seja insignificante para a tua vida. Fomos até o cemitério, violamos algumas sepulturas de cadáveres frescos para retirar as vísceras, para realizar o ritual. Todos estavam possuídos por demônios, exceto eu e os Ogãs, porque nós tínhamos que retirar as vísceras, enquanto os Ogãs destruíam, desterravam, quebravam os caixões. E eu percebi que em algumas covas, em alguma sepultura, alguma coisa estava muito estranha naquele cemitério à meia-noite. Eu percebi alguma coisa estranha estava acontecendo no cemitério. Era por volta da meia-noite que íamos fazer qualquer coisa, sempre na meia-noite, inclusive ao cemitério, nas encruzilhadas, nas matas e até montes. Nós íamos fazer trabalhos e rituais de destruição para os demônios da esquerda e das profundezas, porque era ritual de magia negra. E ao tentar violar alguns sepulcros, Satanás falava: este não. Eu dizia: por que este não? Este pertence àquele lá de cima. Olha aí que coisa linda, olha aí que coisa tremenda. Eu não tenho permissão para tocá-lo. Olha aí. E outros até nós podíamos pegar, tocar, fazer, arrebentar e acontecer. Mas quando nós passávamos para outro caixão, a entidade que estava virada ali, aquele espírito imundo, dizia: esse não, olha, não toca aí não, porque esse pertence àquele lá de cima, é esse crente salvo que tu vai passar a ser hoje, a partir de hoje, entrando na brecha. E nem depois de morto o diabo tem poder para tocar em mim e você. Colocamos tudo em saco preto de lixo e trouxemos tudo para o ritual para ser feito. Estava tudo preparado. 2 dias passamos preparando. Começamos a fazer tudo. Começamos a fazer o sacrifício. Começaram a ser tocados os atabaques. Começamos as cantigas a dançar. Aleluia. O adijá foi acionado pela Equede do Pai de Santo, e ela sentada, Rebebasub, e o Pai de Santo sentado a um apoti, que significa banquinho de madeira, esperando o ser fluido aquele espírito das trevas sobre a vida dele, para ser
ser destruído a vida daquele homem. Foi derramado sangue de vários animais sobre as vísceras de defuntos que nós fomos ali buscar. Depois de ser derramado sangue daqueles bichos em cima das vísceras, o demônio, quando dava meia-noite em ponto, começava a comer aquelas vísceras de defunto com sangues humanos de animais misturados. O clima ficou muito diabólico naquela madrugada, naquele lugar. E no livro de Provérbios, capítulo 8, 17, está escrito assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontrarão. Enquanto na meia-noite ali estão destruindo, estávamos ali reunidos para destruir a vida de homem de Deus, de muitas pessoas. Você se encontra aí enquadrado neste versículo. Relevasse a sábia: eu amo os que me amam, e o que de madrugada me busca me encontrará. Busca a Deus na madrugada, que através da tua oração Deus está dando livramento de morte para muitos dos teus. Nosso superior foi incorporado, virado num demônio que tinha por nome Exucaveira. Então pediu para passar as roupas do pastor até a sobrecamanabia. Olha o milagre, olha aí o que vai acontecer. Olha aí o que vai acontecer dentro daquela roça. Olha o que vai acontecer dentro daquele lugar. As roupas, passe as roupas do pastor. Então pediu-se para passar as roupas daquele homem de Deus. Passar, levar-se a sub de uma mão para a outra foi passada, até chegar às mãos ali do superior daquele espírito, para envolvê-la naqueles fundamentos diabólicos. E quando a roupa foi passando de uma mão para a outra, olha aí o milagre, olha aí o milagre chegando, olha aí o milagre chegando no teu lar. Olha aí como que Deus faz, ele entra até no inferno. Como ele entrou no inferno, tomou a chave da morte, chamou a chave da vida da mão de Satanás. Ele pode entrar até a terra de Macumba e tomar um servo dele escolhido ali, e livrar o pastor, e livrar aquele que é escolhido de Deus. Como rébia, ribicanto como no brevasse a seta. E quando as roupas do pastor foram colocadas na mão daquela entidade, houve-se um grito muito alto dentro daquele lugar, e ele dizia: tira essa roupa daqui, tira, porque minhas mãos estão queimando, as minhas mãos estão queimando. Olha, amados ouvintes, olha, amados queridos ouvintes da palavra de Deus e deste testemunho, houve-se um grande reboliço naquele lugar. Um corria para cá, outro corria para lá. Olha, ninguém sabia o que fazia, sem saber o que fazer. Eu só sei que o Exu que estava incorporado, bateu em retirada para o inferno e deixou o Pai de Santo gritando, dizendo que a mão dele estava queimando, e estava pegando fogo. Me socorre, me leva para o hospital, a minha mão está queimando. Aí quando eu olhei, me deparei com as mãos daquele homem em carne viva, estava depelada, como na minha face, pegou fogo na mão do Pai de Santo. E quando Deus quer dar o livramento para o escolhido dele, ele põe fogo até o inferno. Rebicamandu brivaço como na bevasse a fé, remanto como na bevasse abaixo como na brevasse. Me socorre, acaba com tudo isso aqui, pois eu estou com as minhas mãos queimando. Aí pegaram o carro lá na garagem, colocaram ele dentro, pois havia fogo muito forte. E sabe o que aconteceu com a roupa do pastor? Voou para o lado lá dentro do rancor e pegou fogo. O fogo, aquele fogo não se apagava, aquele fogo não se apagava, aquele fogo não se apagava. Ninguém conseguia apagar a roupa, ninguém conseguia, eu não conseguia, tive que ficar na roça, enquanto ali foram socorrer o Pai de Santo e levar ele para o hospital. Com certeza, esse pastor era homem de orações e de jejum, em vida no altar e comunhão com Deus. E quando o homem é homem de Deus, Satanás não tem poder para tocar. Todos saíram correndo daquele lugar, foi todo mundo embora com medo, e o Pai de Santo foi levado para o hospital. Ele foi para o hospital e eu fiquei lá tomando conta da
Rebeca Mandiobrevas, Rebecando Camondiobe, e foi constatado queimaduras de 2º e 3º grau. E ele desceu do carro com as mãos enfaixadas. Ele olhava para cima e ele não conseguia balançar a cabeça nem falar nenhuma palavra. E eu fiquei abismada com aquilo e disse: o que aconteceu? Ele só balançava a cabeça e falava assim. Ele só balançava a cabeça e quer dizer não falava nada. Sabe por quê? Porque ele não tinha voz. Ele ficou sem voz. E eu falei para os dois: o que aconteceu? Não sei. Desde que ele chegou no hospital e chegou aqui ele não fala nada. E disse assim, só lá no hospital, bem baixinho, que tinha se deparado Rebeca Mandubrevas com um varão de fogo, vestido de branco, Rebevácia Camandiobrevas, e com seus olhos ele tinha 2 chamas de fogo reluzente. Foi só isso que ele falou. Tá ficando louco, Rai Camandarabajubrevas, pois já está escrito em Zacarias 2, capítulo 8, porque aqueles que tocarem voz, toca na menina do seu olho, Raquemendo como Nabriavassia Sebrevas. Esse pai de santo foi, o espírito foi queimado, Rabadjubrevas, e fiquei observando aquele fogo, Rebevassia Seb, e a hora se passou, Rakamandjobrecandarabavasso como Namiomon decanto, Lamandjobrevassia Seb, achou brecando a subrevácia, e ele entrou para o seu quarto, ficou ali 7 dias, 7 noites sem sair, em estado de depressão profunda, não queria comer, todo mundo foi embora, eu tinha que tomar conta dele. Se eu fosse embora dali, ele ficava ali sozinho. É isso que Deus faz. Deus opera milagre, operou milagre na vida daquele homem, e ele se deparou com Deus, com o próprio anjo do Senhor, reclamando, brincando como um Jobrevácia. E os 10 dias, 7 dias estava na roça, e os 10 dias que foram falados no começo desse testemunho, que foi dado para a vida desse homem de Deus, dessa sepultura. Foi passados os 10 dias e o telefone toca. Era a amiga perguntando pelo meu superior, pelo meu pai de santo, porque precisava com urgência, e ela chorava muito, não dava nem quase para ouvir a voz e o que ela falava, e ela queria falar com o pai de santo, e eu disse assim para ela que não podia falar com ele porque ele estava muito doente. Falei: fale para mim mesmo, mas se acalma que eu não estou entendendo o que tu está falando, mulher, fala devagar, e ela ali engasgada, chorando, olha aí o que Deus vai fazer com os teus inimigos. E eu perguntei: o pastor morreu? E ela disse: com soluços não, ele não morreu. Ela falou: estou ligando para avisar a ele, ao pai de santo, que a minha amiga sofreu um acidente nesta madrugada com o seu carro, e ela iria tirar umas férias em uma de suas fazendas, quando o seu carro deparou com outro carro na BR tal, no quilômetro tal, e seu carro capotou, explodiu, e o seu corpo foi carbonizado. O corpo dela encolheu, dizia ela, que cabia dentro de uma caixa de sapato, foi carbonizado. Olha aí o fogo que ela queria queimar o pastor, olha onde que foi parar o fogo. Quem foi queimada, torrada, carbonizada foi ela, Xarabajube. E ainda ela disse mais: nós só reconhecemos, a família só reconheceu o corpo pelas correntes de ouro e a placa do carro. Então fiquei perplexo, sentei e perguntei e disse: e o tal do pastor? Que ela que dobrou decanácia, olha aí que Deus faz, olha que coisa gloriosa. Começa a receber esse fogo aí, começa a receber esse milagre na tua vida. Olha aí, ninguém vai se levantar contra ti não, porque Deus te ungiu, te escolheu. É fogo na tua vida, na tua boca, na tua mão. Olha essa autoridade, começa a receber da parte de Deus. Então eu fiquei perplexo e perguntei para ela: e o pastor? Olha aí, e o pastor? E ela disse: sabe o que? Olha que coisa linda, ele estará no velório, orando pela alma dela,
fazendo o papel que qualquer pastor faria pela sua ovelha. Rebajobrivaço chorando em pranto, e eu dentro da macumba ouvindo tudo isso. Se fosse para mim estar na presença de Deus hoje, eu não estaria, porque presenciei uma crente dentro do candomblé. Mas quando Deus tem uma chamada, Ele tira, Ele entra dentro do candomblé, está dentro do terreiro, entra dentro da favela, entra dentro de onde Ele quiser, estoura onde Ele quiser, para salvar um escolhido. E eu quero dizer que você que está ouvindo esse testemunho é um escolhido de Deus. Você que está aí, esse testemunho, Deus vai te jogar o anzol e vai te trazer, porque o Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Quem abrir a porta, eu entrarei nela, cearei com ele e ele comigo. Essa mulher quis intentar algo com a vida desse homem de Deus e ela não conseguiu. Sabe por que ela não conseguiu? Porque em Esther 7:10 está escrito, sabe o que? Enforcaram, pois, Ramã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Preparou Ramã a forca e foi enforcado na forca que tinha preparado. Em Salmos, meu querido e minha querida, você que está ouvindo, 91:7 diz assim: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E ainda tem mais para você. É Bíblia, palavra gloriosa. Eclesiastes 10:8, sabe o que diz? Quem fizer uma cova cairá nela, e quem romper o muro, Arabajube, uma cobra o morderá. Provérbios 26:27, o que faz uma cova nela cairá, e o que revolve a pedra, esta sobre ele rolará. Isaías 54:17, para encerrar: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, diz o Senhor. Então começa aí a tomar posse de vitória, porque o teu adversário não tem poder sobre a tua vida. Eu agradeço a Deus por esta vitória. Eu agradeço a Deus por estar na presença dEle, por Ele ter vindo graça e tido misericórdia de mim. E Deus tem misericórdia de você também. Aribivá, quero citar agora no finalzinho deste testemunho o nome de algumas pessoas que foram e estão sendo muito importantes em minha vida e na minha caminhada com Jesus Cristo. O primeiro que está sendo importante é o autor e consumador da minha fé, Jesus Cristo. Ele tem me sustentado. Segundo lugar, o meu esposo Adalberto, esse homem, o meu esposo, o qual eu amo ele muito. Ele tem apoiado o meu ministério e eu louvo a Deus pela tua vida, meu querido. Deus te abençoe e nos una cada vez mais aos meus filhos, Ariane, Kaique e Renan, ao pastor Francisco Alves Lucena e Ivani Lucena, aonde pertence a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, onde a sede é aqui no Rio de Janeiro mesmo. Eles são os meus pais na fé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E através deles conheci o grande amor de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, pastor Lucena. Ivani, as suas filhas, estou orando por vocês. Toda a família Nascimento, cantora Rosana Nascimento, que me deu um apoio, aleluia, que me ajudou. Também quero agradecer. Obrigada, muito obrigada, Rosana, por esta aliança que Deus fez. Muito obrigada por Deus, por tudo que você tem feito por nós. E também quero agradecer ao nosso diretor-geral de gravação, pastor Cláudio, que está aqui nos auxiliando, nos direcionando neste trabalho. Este trabalho vai atravessar fronteiras, estados, e você vai ser alcançado através deste testemunho. Que Jesus possa abençoar a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.